E se eu te dissesse que a Lindsay não é a garota doce, ingênua e bobinha que todo mundo pensa? E que, na verdade, ela pode ter sido a verdadeira vilã de Ilha dos Desafios, que passou bem debaixo dos nossos narizes. E que toda essa imagem de menina atrapalhada que é manipulada por uma vilã cruel pode não passar de uma estratégia genial para chegar na final sem que ninguém perceba. Sim, meus amigos, a primeira temporada não estava contando a história de uma vilã cruel que passaria por cima de qualquer oponente para conseguir o que quer, mas sim de uma mentirosa e falsa que finge ser amiga de todos, escondendo as suas verdadeiras intenções malignas atrás de um sorriso meigo. Bem, você deve estar pensando que eu enlouqueci e que isso não faz nenhum sentido, mas eu te garanto que se você assistir até o final desse vídeo, você irá concordar comigo e vai perceber que ela na verdade era a maior manipuladora daquela temporada. Então, se você ficou interessado, prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Drama Total. A Lindsay é apresentada para a gente desde o primeiro episódio de Ilha dos Desafios, mas o seu jogo maléfico é posto em prática muito antes do que a gente imagina. Em seu vídeo de inscrição para o Drama Total, lá ela diz que é uma pessoa bonita, inteligente, que se dá com todo mundo e que ela adora acampar, mesmo que nunca tenha acampado na vida. E que ela é bilingual, por ela saber falar português e brasileiro. E desde sua fita de inscrição, já sacamos o seu tipo de jogo. As suas falas são obviamente falsas e feitas para convencer quem está ouvindo que ela é uma pessoa ingênua que não sabe informações básicas. E em suas falas, percebemos uma contradição, uma pequena mentira, que ao assistir a temporada, a gente não percebe de primeira, mas se analisarmos de perto, descobrimos que tem algo de estranho no que ela diz. Mas falaremos disso mais tarde. Chegando no primeiro episódio de Ilha dos Desafios, ela põe esse plano em ação. Ela chega na ilha da forma mais boba possível, esquecendo o nome do próprio apresentador, perguntando se ela poderia ter uma cabana com vista para o lago por ser a mais bonita, fingindo que não sabe usar do confessionário e até criando um escândalo por ter visto uma barata no alojamento. E todas essas atitudes é o jeito que ela achou de botar seu plano em prática, mostrando para todos de como ela era o estereótipo de uma garota bonita que é pouco inteligente, e como ela não era uma ameaça. E ela continua com esse comportamento no episódio seguinte, afinal, era a única forma dela jogar naquele momento. Mas aí chegamos no terceiro episódio, Insônia Tona, aonde ela se aproxima mais de Heather e nota que ela possui uma chance, uma oportunidade de ter a sua vaga na final garantida e o prêmio na sua mão. Heather se aproxima de Beth e Lindsay com uma proposta, de elas serem aliadas para chegarem todas juntas na final de 3. E Lindsay rapidamente aceita. E não achem que a Heather fez isso de bom grado, que ela viu nas garotas um brilho especial ou uma conexão mais profunda. Na verdade, ela apenas achava elas burras o suficiente para fazerem o que ela mandar. Mas ela não imaginava que estava se aliando a alguém bem mais inteligente do que ela. E assim Lindsay passava toda a temporada sendo a capacho de Heather, sendo a garota que faz o trabalho sujo, enquanto a Heather elimina todos seguidamente. E isso faz muitos pensarem que a Lindsay era a vítima da situação e dessa aliança, que ela era uma pobre coitada que foi enganada por uma promessa de ser finalista. Mas eu tenho que dizer, ela enganou todos vocês. O que mais me intriga nessa aliança entre elas duas é que mesmo que a Heather fizesse todas as maldades com a ajuda de Lindsay, quem ficava com a fama de vilã era a Heather, enquanto que em momento nenhum alguém cogitava votar na Lindsay. Enquanto a Heather se destacava sendo uma grande vilã, a Lindsay escolheu se esconder atrás dela, mesmo que isso significasse ser humilhada várias vezes durante muitos episódios. Ela sabia que a Heather era cruel, manipuladora e odiada, mas ainda assim decidiu ficar do lado dela. E por que disso? Porque enquanto a Heather atraía todos os olhares e se tornava o alvo, a Lindsay ficava invisível, passando como uma menina boazinha. E você pode até dizer que ela não fazia ideia, que ela estava sendo enganada, que ela realmente acreditava na amizade de Heather. Só que tem um detalhe. A Lindsay em vários momentos deixa escapar que ela sabia muito bem quem a Heather era. E às vezes ela compactuava com as atitudes dela. Vejamos, no primeiro episódio, quando todos foram desafiados a pular do penhasco, a primeira pessoa a concordar com a Heather sobre não pular foi a Lindsay. No episódio do show de talentos, quando o Cody e a Gwen se aproximam da cabana, a Lindsay, quando ela vê eles dois se aproximando, ela logo cutuca a Heather, porque ela sabia que a Heather iria provocá-los. E com a Heather provocando eles dois, ela se tornava um alvo cada vez maior, e a Lindsay passava despercebida. E ela ainda ajuda a Heather a achar o diário da Gwen, e não apresentava nenhum remorso quanto a isso. Porque, no fundo,
tudo isso não passava de sua estratégia. E uma atitude curiosa que a Lindsay toma é no episódio 10, Se Você Não Aguenta Cozinhar, em que nesse episódio ela afirma de duas formas diferentes de que sabia que a Heather não era uma boa pessoa. A primeira foi quando a Alexandra pegou a bolsa de maquiagem de Heather e deu para a Lindsay jogar no freezer. E a Lindsay curiosamente faz isso. Mas por que ela faria isso? Se na cabeça dela, supostamente, ela e a Heather eram melhores amigas para sempre. Por que ela escolheria fazer isso com a garota que ela pensava ser sua melhor amiga? Então não faz sentido ela não saber que a Heather era uma pessoa ruim. Ela tinha noção das coisas. E ela mostra saber disso também quando no final do episódio ela ajuda diretamente a Heather na eliminação de Beth, mesmo dizendo no confessionário que ela gostaria de eliminar a Heather. E a série deixa entender que ela fez isso porque a Beth tinha amaldiçoado a equipe com aquele objeto da Ilha da Caveira. E aliás, isso é um ótimo pretexto que ela precisava para votar em sua amiga e tirar ela do jogo sem parecer uma traidora. Porque a Lindsay já queria se livrar da Beth faz tempo. Desde que a aliança foi formada, ela sabia que precisava se livrar da Beth. Uma dupla de um gênio e alguém que fica na sua sombra, isso funciona muito bem. Mas uma aliança de 3? Aquilo chamaria muita atenção, e isso é o que ela menos queria, atenção. Então, quando a Heather e a Beth começaram a brigar, ela viu uma oportunidade perfeita para chutar a Beth do jogo. E com a Beth fora do jogo, ela conseguiria chamar menos atenção ainda, e fazer com que a Heather se tornasse ainda mais odiável. E com a Heather se tornando cada vez mais odiável, as pessoas não prestariam atenção nela, e o seu jogo estaria arquitetado e todos estariam bem aonde ela queria. E assim, ela seguiu a temporada, sempre ajudando a Heather em todos os planos maquiavélicos dela, mas nunca se sentindo culpada ou arrependida. E enquanto ela trabalhava junto com a Heather, ela também trabalhava com o exterior, com quem estava assistindo e com os outros personagens, passando essa imagem de garota inocente para todos. E lembra que eu disse que ela contou algumas mentiras na sua fita de inscrição? Então, na sua fita de inscrição, ela diz que gosta muito de acampar, mesmo que ela nunca tenha acampado, mostrando que ela tinha conhecimento que o Demo Total era um reality de sobrevivência em um acampamento. Mas no segundo episódio, antes dela pular do penhasco, ela diz que pensava que o Demo Total era um show de talentos. E isso não faz sentido, porque antes ela tinha deixado claro que sabia do que o Demo Total se tratava, que ele se passava num acampamento. E vai ter gente dizendo que ai, narigudo, mas no episódio tal tem um desafio de show de talentos, e show de talentos são comuns em acampamentos. Mas primeiro, não tinha possibilidade dela saber que teria um desafio de show de talentos. E segundo, que ela deixa explícito que estava falando de 2 programas diferentes. Na sua fita de inscrição, ela diz que gostava de acampar, mas no episódio 2, ela diz que achava que seria um show de talentos. Não tinha como ela correlacionar essas duas coisas. Ou seja, ela adapta a narrativa com o que for mais conveniente. Na inscrição, tendo noção do que se tratava o programa, mas no jogo ela se fez de boba. E isso não é ingenuidade, é manipulação de imagem. E ela evitar abrir os olhos quanto a Heather é uma grande demonstração disso também. Mesmo que ela soubesse quem ela era, ela sempre estava no confessionário se questionando: será que a Heather é realmente má? Pra fazer com quem está assistindo ficasse: olha como ela tá sendo feita de trouxa, eu estou com muita pena dela. E isso é o que ela mais queria, ser colocada como ingênua. No início da temporada, ela até tenta um namoro bem curto com o Tyler, se colocando no papel de garota apaixonada. E como o Tyler também não chamaria muita atenção e era um cara legal e gostável, ele seria perfeito para o seu plano. E quando a Lindsay está com o Tyler, ela reforça esse papel. E é muito engraçado que no episódio 4, se eu não me engano, a Courtney até sugere que a Lindsay estava com ele para extrair informações, mas obviamente parecia algo impossível de imaginar, mas que reforçava que o jogo de Lindsay estava dando certo. E lembrando que eles pensavam que no final quem iria decidir o vencedor eram os eliminados, e essa imagem dela ajudaria muito. Os outros personagens tenderiam a simpatizar com ela, porque ela não parecia perigosa, parecia só a menina doce que namorava o Tyler. E estrategicamente, Lindsay podia usar o relacionamento dela como forma de não estar completamente sozinha. E também tudo isso ficava muito bonito para as câmeras, para quem estava assistindo, o famoso casal adolescente da TV. Tyler, mesmo sendo desastrado, servia como mais uma camada de proteção no jogo. E por isso que no primeiro episódio ela ficou tão assustada quando a Courtney sugeriu ele como o eliminado, porque ela não tinha nenhum aliado, e aquela era sua única
única estratégia até então. Mas quando ela já tinha sua aliança com a Heather e o Tyler foi eliminado, ela nem se importou, porque ela já tinha outra jogada em mente. E com ela sendo lembrada como a namorada fofa de Tyler e ajudando a Heather a chegar na final, muitas das vezes compactuando com as atitudes dela, porque quanto mais a Heather chegasse longe, ela não seria o alvo tão cedo. E se caso elas duas chegassem na final e os eliminados votassem para quem devesse vencer a ilha, em quem vocês acham que eles votariam? Na vilã que eliminou todo mundo ou na pobre vítima que não sabia de nada? Mas aí chegamos no episódio 18, Fora da Correia, aonde ela foi eliminada, em que mais uma vez ela ajudou a Heather a continuar na competição. Em um desafio em que eles devem construir bicicletas, ela mostra tremenda habilidade em desmontar a moto de chefe e pegar as peças para montar a bicicleta de Heather. Mas quando no desafio as bicicletas são trocadas, mesmo ela sabendo que perderia, na última corrida, quando a Heather a ultrapassa, ela mostra um enorme sorriso, porque ela sabia que com a Heather ganhando a imunidade, ela não seria um alvo e a Heather continuaria no jogo, e ela seguiria sendo a sua sombra por muito mais tempo. Mas quando ela nota que foi eliminada, ela finalmente percebe que seu plano deu errado, e com a Heather a eliminando, ela finalmente explode e joga tudo na cara da Heather. Mas ela não estava fazendo isso porque ela se decepcionou com a Heather, afinal ela sabia quem a Heather era, mas porque tudo que ela construiu naquela temporada foi por água abaixo. E todo esse cuidado que ela teve em montar uma imagem de garota ingênua não serviu de nada. E quando ela se despede, Leshana diz uma coisa curiosa para ela: se isso te deixa melhor, não detonaríamos você. E Lindsay fica surpresa, e ela percebe que mesmo que tenha sido eliminada, a sua estratégia afinal deu certo. Ela saiu como a garota injustiçada pela menina malvada, e ela adere esse papel de uma vez por todas, sabendo que isso funciona. E você pode até me perguntar do porquê ela não se revelou depois de sua eliminação, mas a resposta é bem simples. A imagem que ela estava vendendo para o público era essa. Lindsay tinha consciência de que havia câmeras filmando tudo. Ela queria ser lembrada pelos fãs do programa como a garota fofa e inocente, porque isso poderia render apoio para ela fora do jogo. Se ela se desmascarasse, jogaria tudo fora. Além disso, a Lindsay sempre foi uma vilã silenciosa, do tipo que nunca tira máscara, mesmo fora do jogo. E essa era justamente a genialidade dela. A vilã que ninguém notou em Drama Total. E bem, chegamos ao final do vídeo. E agora eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que a Lindsay era realmente boazinha ou ela só estava enganando todo mundo? Deixe aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de todos vocês. Deixe o like caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo, pessoal. Fui!